Bom, parte 5 do livro de Albert Camus, O Estrangeiro, e bora lá para a leitura. Raymond telefonou para o meu escritório. Disse-me que um de seus amigos, a quem falara de mim, me convidava para passar o domingo numa casa de praia, que tinha perto de Argel. Respondi que gostaria muito, mas que já combinará passar o domingo com uma amiga. Raymond declarou imediatamente que também a convidava. A mulher do amigo ficaria muito contente por não ser a única no meio de um grupo de homens. Quis desligar imediatamente, pois sei que o patrão não gostava que nós telefonávamos da cidade. Mas Raymond pediu-me que esperasse e disse que poderia ter transmitido o convite à noite, mas queria avisar-me de outra coisa. Fora seguido durante todo o dia por um grupo de árabes, entre os quais estava o irmão de sua ex-amante. Se você os vir esta noite perto de casa quando voltar, me avise. Respondi que estava combinado. Pouco depois o patrão mandou chamar-me e, no momento, fiquei aborrecido porque pensei que ia dizer para telefonar, menos e trabalhar mais. Não era nada disso. Declarou que ia falar-me de um projeto ainda muito vago. Queria apenas saber a minha opinião sobre o assunto. Pretendia instalar um escritório em Paris para tratar de seus negócios, diretamente com as grandes companhias. E perguntou-me se eu estava disposto a ir para lá. Isto me permitirá viver em Paris e viajar durante parte do ano. Você é novo e acho que essa vida lhe agradaria. Disse que sim, mas que no fundo tanto fazia. Perguntou-me, depois, se eu não estava interessado em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida, que em todo caso todas se equivaliam, e que a minha aqui não me desagradava em absoluto. Mostrou-me descontente, ponderando que eu respondia sempre à margem das questões, que não tinha ambição e que isto era o desastroso nos negócios. Voltei então para o meu trabalho. Teria preferido não o aborrecer, mas não via razão alguma para mudar minha vida. Pensando bem, não era infeliz. Quando era estudante, tinha muitas ambições desse gênero, mas quando tive de abandonar os estudos, compreendi muito depressa que essas coisas não tinham real importância. À noite, Mary veio me buscar e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que se ela queria, poderíamos nos casar. Quis, então, saber se eu a amava. Respondi como, aliás, já responderá uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava. Nesse caso, por que se casar comigo? Perguntou ela. Expliquei que isso não tinha importância alguma e que se ela o desejava, nós poderíamos casar. Era ela, aliás, quem o perguntava, e eu me contentava em dizer que sim. Observou então que o casamento era uma coisa séria. Não, respondi. Ela se calou durante alguns instantes, olhando-me em silêncio, depois falou. Queria simplesmente saber se, partindo de outra mulher com a qual tivesse o mesmo relacionamento, eu teria aceitado a mesma proposta. Naturalmente, respondi. Naturalmente, respondi. Perguntou então a si própria se me amava, mas eu nada podia saber sobre isso. Depois de outro instante de silêncio, murmurou que eu era uma pessoa estranha, que me amava certamente por isso, mas que talvez um dia, pelo menos motivos, eu a decepcionaria. Como ficasse calado, nada tendo a acrescentar, tomou-me o braço, sorrindo, e declarou que queria casar-se comigo. Respondi que sim, que o faríamos assim que ela quisesse. Falei-lhe, então, sobre a proposta do patrão, e Mary disse que gostaria de conhecer Paris. Contei-lhe que viverá lá durante algum tempo, e ela me perguntou como era. É uma cidade suja, há pombos e pátios escuros, as pessoas têm a pele branca. Depois andamos e atravessamos a cidade pelas ruas principais. As mulheres eram bonitas e perguntei a Mary se ela também reparará. Respondeu que sim e que me compreendia. Durante algum tempo não falamos mais. Queria, no entanto, que ela ficasse comigo e disse-lhe que poderíamos jantar juntos no Celeste. Ela gostaria muito, mas tinha o que fazer. Estávamos perto da minha casa e eu lhe disse até logo. Ela olhou para mim. Não quer saber o que tenho que fazer?
Eu queria muito saber, mas não tinha pensado nisso, e era o que ela parecia me censurar. Então, embaraçado, voltou, diante do meu ar embaraçado, voltou a rir, e, para me oferecer a boca, juntou-se o seu corpo ao meu, juntou seu corpo ao meu. Jantei no Celeste. Já tinha começado a comer quando entrou uma mulherzinha esquisita que me perguntou se podia sentar-se à minha mesa. É claro que podia. Fazia gestos bruscos e tinha olhos brilhantes, num pequeno rosto de maçã. Tirou o casaco, sentou-se e consultou febrilmente o cardápio. Chamou Celeste e imediatamente fez todos os seus pedidos, com uma voz ao mesmo tempo precisa e acelerada, enquanto esperava a entrada. Abriu a bolsa, tirou um pequeno pedaço de papel e um lápis, fez a conta adiante e depois tirou da carteira, acrescida da gorjeta, a quantia exata que colocou diante de si. Neste momento, trouxeram-lhe a entrada, que devorou a toda velocidade, enquanto esperava o prato seguinte. Tirou da bolsa um lápis azul e uma revista que dava os programas radiofônicos da semana. Com o maior cuidado assinalou uma a uma e quase todas as transmissões. Como a revista tinha umas 12 páginas, continuou meticulosamente este trabalho durante toda a refeição. Eu já havia acabado de comer e ela ainda assinalava com a mesma aplicação. Depois levantou-se, vestiu o casaco, com os mesmos gestos precisos de automato, e foi embora, como nada tinha que fazer. Também saí, e seguia durante uns momentos. Colocará-se à beira da calçada e, com uma segurança e uma rapidez incríveis, seguiu seu caminho sem se desviar e sem se voltar. Acabei por perdê-la de vista e resolvi voltar. Achei que ela era estranha, mas esqueci-a logo. À porta de casa encontrei o velho Salamano. Convidei-o a entrar e ele me informou que o cão se perderá, pois não estava no depósito. Os empregados haviam dito que talvez tivesse sido atropelado. Perguntará se não era possível sabê-lo nas delegacias de polícia. Tinham-lhe respondido que não tomavam nota de coisas como essas, pois aconteciam todos os dias. Disse ao velho Salamano que poderia arranjar outro cão, mas ele me respondeu, com toda a razão, que estava habituado àquele. Eu estava sentado na cama e Salamano nunca numa cadeira diante da mesa. Estava de frente para mim e tinha as mãos sobre os joelhos. Conservava o velho chapéu na sua cabeça, sob o bigode amarelecido, mastigava pedaços de frases. Ele entediava um pouco, mas eu não tinha nada o que fazer. E não estava com sono. Para dizer alguma coisa, fiz-lhe perguntas sobre o cão. Disse-me que o receberá depois da morte da mulher. Casará-se bastante tarde. Na juventude, tivera a vontade de fazer teatro. Na tropa, representava em vários espetáculos militares. Mas acabará entrando para a rede ferroviária e não se arrependia, pois agora recebia uma pequena aposentadoria. Não fora feliz com a mulher, mas no todo habituará-se a ela. Quando ela morreu, sentia-se muito só. Pedira então a um colega de escritório que lhe desse um cão e fora-lhe oferecido aquele. Ainda muito novo, tivera de alimentá-lo com a madeira, mas como o cão vive menos do que o homem, tinham acabado por envelhecer juntos. Tinha mau gênio, disse Salamano, de vez em quando. Brigávamos, mas, apesar disso, era um bom cão. Quando lhe falei que o cão era de boa raça, Salamano ficou com um ar contente. E olhe, acrescentou, não o conheceu antes da doença. O pelo era o que tinha de mais bonito. Todas as noites e todas as manhãs, desde que o cão pegará aquela doença de pele, Salamano passava uma pomada nele, mas, em sua opinião, a sua verdadeira doença era a velhice, e esta não se cura. Nesse momento, bocejei e o velho anunciou que ia embora. Observei-lhe que poderia ficar e que eu estava aborrecido com o que acontecerá com o cão. O que acontecerá ao cão. Agradeceu-me. Disse-me que mamãe gostava muito do cão. Ao falar dela, chamava-a de sua pobre mãe.
emitiu a opinião de que eu deveria sentir-me muito feliz desde então que a minha mãe morrerá. E eu nada respondi. Acrescentou, então, muito depressa e com um ar sem jeito, que no bairro me tinham criticado por tê-la mandado para o asilo, mas ele me conhecia e sabia que eu gostava muito de mamãe. Respondi, não sei ainda porque que ignorava até o momento que me julgassem um mau filho. Por causa disso, mas que o asilo me parecerá uma coisa natural, pois não tinha recursos para mantê-la comigo. Além disso, acrescentei, havia muito tempo que ela não tinha assunto algum para conversar comigo, e se entediava sozinha. Sim, concordou ele, e no asilo pelo menos arranjam-se amigos. Depois despediu-se. Queria dormir. Sua vida agora mudará completamente, e não sabia muito bem o que ia fazer. Pela primeira vez desde que o conhecia, estendeu-me a mão num gesto furtivo e eu senti as escamas da pele. Sorri um pouco e antes de sair disse, espero que os cães não ladrem esta noite. Acho sempre que é o meu. Parte 6. No domingo tive dificuldade em acordar e foi preciso que Mari me chamasse e me sacudisse. Não comemos porque queríamos tomar banho de mar bem cedo. Sentia-me completamente vazio e estava com um pouco de dor de cabeça. Meu cigarro tinha um gosto amargo. Mari fez troça de mim porque dizia que eu estava com cara de enterro. Pusera um vestido de algodão branco e soltara os cabelos. Disse-lhe que estava bonita e ela riu de contentamento. Ao descer, batemos à porta de Raymond. Respondeu-nos que já vinha. Na rua, por causa do meu cansaço e também porque não tínhamos aberto as persianas, o dia, já cheio de sol, atingiu-me como uma bofetada. Mari saltava de alegria e não parava de repetir que o tempo estava bom. Senti-me melhor e percebi que estava com fome. Disse isso a Mari, que me mostrou a sua bolsa de lona, onde pusera as nossas roupas de banho e uma toalha. Nada havia a fazer senão esperar. E ouvimos Raymond fechar a porta. Estava de calça azul e camisa branca de mangas curtas, mas pusera um chapéu de palha, o que fez Mari rir. E sob os pelos negros os antrebaços estavam muito brancos. Isto me causava certa aversão. Ao descer, assobiava e parecia muito contente. Olá, meu velho, disse-me e chamou Mari de senhorita, Na véspera, tínhamos ido à delegacia e eu testemunhei que a mulher o enganará. Foi liberado com uma advertência. Não verificaram a minha informação? Diante da porta, comentamos isso com Raymond e depois decidimos tomar um ônibus. A praia não era muito longe, mas assim iríamos mais depressa. Raymond achava que o amigo ficaria contente de nos ver chegar cedo. Íamos partir quando Raymond, de súbito, me fez sinal para olhar em frente. Vi um grupo de árabes encostados na vitrina de uma tabacaria. Olhavam-nos em silêncio, mas a maneira deles como se fôssemos pedras ou árvores mortas. Raymond disse-me que o sujeito era o segundo a contar da esquerda. E ficou com uma expressão preocupada. Acrescentou, no entanto, que agora era o caso encerrado. Mari não compreendia muito bem e nos perguntou o que se passava. Expliquei-lhe que eram uns árabes que tinham raiva de Raymond. Mari quis que fôssemos embora logo. Raymond endireitou-se e riu, concordando em que era preciso nos apressarmos. Fomos para o ponto de ônibus, que ficava um pouco mais longe, e Raymond me anunciou que os árabes não nos haviam seguido. Voltei-me. Continuavam no mesmo lugar e olhavam com a mesma indiferença para o local que acabávamos de deixar. Tomamos o ônibus. Raymond parecia totalmente aliviado. Não parava de brincar com Mari. Senti que ela lhe agradava. Mas vi que Mari quase não lhe respondia. De vez em quando ela olhava para ele e ria. Descemos num subúrbio de Argel. A praia não ficava longe do ponto de ônibus, mas foi preciso atravessar um pequeno planalto que domina o mar e desce. Em seguida, para a praia... Descemos num subúrbio de Argel. A praia não ficava longe do ponto de ônibus, mas foi preciso atravessar um pequeno planalto que domina o mar e desce. Em seguida, para a praia. Estava coberto de pedras amareladas e de abrótias todas brancas, em contrastes com o azul duro do céu. Mari divertia-se espalhando as pétalas das flores, batendo nelas com a bolsa de praia. Caminhamos entre fileiras de pequenas casas de praia, com cercas verdes ou brancas.
algumas com as suas varandas escondidas por arbustos e outras nuas, no meio das pedras. Antes de chegar à beira do planalto, já se podia ver o mar imóvel e, mais adiante, uma faixa de terra maciça e sonolenta na água clara. Chegou até nós, no ar calmo, um ligeiro ruído de motor. Vimos muito longe uma pequena traineira que imperceptivelmente avançava no mar brilhante. Mari colheu algumas cristas de rocha da encosta que descia para o mar. Vimos que já havia alguns banhistas na praia. O amigo de Raymond morava numa casa de madeira no fim da praia. A casa ficava encostada nos rochedos e as colunas que a sustentavam à frente mergulhavam já na água. Raymond nos apresentou. Seu amigo chamava-se Mason. Era um sujeito alto de tronco e ombros maciços, com uma mulher pequena, gorda e simpática, de sotaque parisiense. Disse imediatamente que ficássemos à vontade e que havia uma fritada com os peixes que ele pescará nesta mesma manhã. Disse-lhe que achava a casa muito bonita. Informou que vinha passar ali o sábado, o domingo e todos os feriados. Com a minha mulher, nós nos damos bem, acrescentou. Por sinal, ela ria com Mari. Pela primeira vez, talvez, pensei que realmente ia me casar. Mason queria cair no mar, mas a mulher e Raymond não queriam ir. Descemos os três e Mari atirou-se logo na água. Mason e eu esperamos um pouco. Ele falava devagar e notei que tinha o hábito de completar tudo quanto dizia por "e digo mais", mesmo quando no fundo nada acrescentava ao sentido da frase. A propósito de Mari, disse: "É fantástica e digo mais, encantadora." Depois deixei de prestar atenção a este cacoete, pois estava ocupado em sentir que o sol me fazia bem. A areia começava a esquentar sob os pés. Retardei mais um pouco a vontade que tinha de ir para a água, mas acabei dizendo a Mason: "Vamos?" Mergulhei. Ele entrou lentamente na água e mergulhou quando perdeu o pé. Nadava de peito e bastante mal, de modo que o deixei para alcançar Mari. A água estava fria e era bom nadar. Afastei-me com Mari e nos sentíamos um só nos nossos gestos e no contentamento. Ao largo, começamos a boiar, e no meu rosto voltado para o céu, o sol afastava os últimos véus de água que me corriam pela boca. Vimos que Mason regressara à praia para estender-se ao sol. De longe, parecia enorme. Mari quis que nadássemos juntos. Coloquei-me atrás dela para segurá-la pela cintura e ela avançava com força nos braços. Enquanto eu a ajudava a bater nos pés, o pequeno ruído da água batida seguiu-nos ao longo da manhã, até que me senti cansado. Então deixei Mari e voltei para a praia, nadando compassadamente e respirando fundo. Na praia, estendi-me de barriga para baixo, perto de Mason, e enfiei o rosto na areia. Disse-lhe que era bom e que tinha a mesma opinião. Depois Mari chegou. Virei-me para vê-la. Estava toda viscosa de água salgada e segurava os cabelos para trás. Estendeu-se encostada a mim e os dois calores, o do seu corpo e do sol, fizeram-me adormecer um pouco. Mari sacudiu-me e disse que Mason já subirá para casa. Estava na hora do almoço. Levantei-me imediatamente porque tinha fome, mas Mari reclamou que não a beijará desde amanhã. Era verdade, e, no entanto, eu estava com vontade de beijá-la. "Venha para a água", disse ela. Corremos e nos atiramos nas primeiras ondas. Demos algumas braçadas e ela colou-se a mim. Senti suas pernas em volta das minhas e desejei-a. Quando voltamos, Mason já nos chamava. Falou que estava com muita fome e declarou logo uma mulher que me chamava agradável. O pão estava bom. Devorei a minha porção de peixe. Depois havia carne e batatas fritas. Comíamos todos sem falar. Mason bebia muito vinho e me servia sem parar. Na hora do café, tinha a cabeça um pouco pesada e fumei muito. Mason, Raymond e eu consideramos a hipótese de passar o mês de agosto na praia, dividindo as despesas. Mari nos perguntou de repente: "Sabem que horas são?" "São 11h30. "Sabe que horas são?" "São 11h30. Ficamos todos admirados, mas Mason comentou que tínhamos comido muito cedo, o que era natural, pois hora de almoço é a hora em que se sente fome. Não sei por que isto fez Mari rir tanto. Acho que beberá demais. Mason perguntou-me então se queria ir dar um passeio pela praia com ele.
Minha mulher faz sempre uma cesta depois do almoço. Eu não gosto. Preciso andar. Digo-lhe sempre que é melhor para a saúde, mas, afinal, é um direito seu. Mary declarou que ficaria para ajudar a senhora Mason a lavar a louça. Pequena parecense disse que para isso era preciso pôr os homens para fora. Descemos os três. O sol cairá e quase o pino sobre a areia. O sol caía, quase a pino sobre a areia, e o seu brilho no mar era insustentável. Já não havia ninguém na praia. Nas casas ao longo do planalto, suspensas sobre o mar, ouvia-se o barulho de pratos e talheres. Respirava-se com dificuldade no calor de pedra que subia do chão. Para começar, Raymond e Mason falaram de coisas e pessoas que não conhecia. Compreendi que se conheciam havia muito tempo e que, em determinada época, tinham até morado juntos. Dirigimos-nos para a água e caminhamos pela beira do mar. Às vezes, uma onda mais forte vinha molhar nossos sapatos de lona. Não pensava em nada, porque estava meio adormecido por este sol na minha cabeça descoberta. Nesse momento, Raymond disse a Mason alguma coisa que não consegui ouvir muito bem, mas percebi que ao mesmo tempo, no fim da praia, é muito longe de nós. Dois árabes de macacões azuis que vinham à nossa direção. Olhei para Raymond e ele me disse: é ele. Continuamos a andar. Mason perguntou como é que eles tinham conseguido nos seguir até aqui. Pensei que nos deviam ter visto ao tomar o ônibus com uma bolsa de praia, mas nada respondi. Os árabes avançavam lentamente e já estavam muito mais perto. Não mudamos nosso passo, mas Raymond disse: se houver briga, você, Mason, fica com o segundo. Eu me encarrego do meu sujeito. Você, Mersal, se vier outro, é seu. Está bem, respondi. E Mason botou as mãos nos bolsos. A areia superaquecida me parecia agora vermelha. Avançávamos no mesmo ritmo em direção aos árabes. A distância entre nós foi diminuindo regularmente. Quando estávamos apenas a alguns passos um dos outros, os árabes se detiveram. Mason e eu começávamos a andar mais devagar. Raymond foi direto ao seu sujeito. Não ouvi muito bem o que ele disse, mas o outro fez menção de lhe dar uma cabeçada. Raymond deu então o primeiro soco e logo a seguir chamou Mason. Este dirigiu-se ao que lhe fora destinado e aplicou-lhe 2 socos com toda a força. O árabe estatelou-se no chão, no mar, o rosto dentro da água, e ficou assim alguns segundos. À volta da cabeça, na superfície, rebentavam bolhas de ar. Enquanto isso, Raymond continuou a bater e o outro estava com o rosto coberto de sangue. Raymond voltou-se para mim e disse: vai ver como ele vai apanhar. Cuidado, gritei-lhe. Ele está com uma faca. Mas Raymond já estava com um braço ferido e um talho na boca. Mason deu um salto para a frente, mas o outro árabe tinha se levantado e se colocara atrás do que estava armado. Não ousamos nos mexer. Eles recuaram lentamente, sem deixar de nos olhar e de nos ameaçar com a faca. Quando viram que a distância era suficiente, fugiram muito rapidamente enquanto nós ficávamos ali pregados ao sol. E Raymond comprimia o braço do qual escorria sangue. Mason disse imediatamente que havia um médico que passava os domingos no pequeno planalto. Raymond quis ir logo para lá, mas cada vez que falava o sangue da ferida fazia bolhas na boca. Nós nos o amparamos e voltamos para casa o mais depressa possível. Lá, Raymond disse que suas feridas eram superficiais e que podia ir até a casa do médico. Saiu com Mason e eu fiquei para explicar às mulheres o que havia acontecido. A senhora Mason chorava e Mary estava muito pálida. Para mim, era desagradável ter de lhe explicar. Por fim, calei-me e fiquei fumando, olhando para o mar. Por volta de 1h30, Raymond voltou com Mason e ele tinha o braço enfaixado em um esparadrapo no canto da boca. O médico lhe afirmará que não era nada, mas ele estava com um ar muito sombrio. Mason tentou fazê-lo rir, mas Raymond continuava sem falar. Quando disse que ia descer até a praia, perguntei-lhe aonde ia. Mason e eu dissemos que o acompanharíamos. Então irritou-se e nos insultou. Mason declarou que não devíamos contrariá-lo. Apesar disso, eu o segui. Andamos muito tempo pela praia. O sol estava agora esmagador. Ele se desfazia em pedaços sobre a areia e sobre o mar. Tive a impressão de que Raymond sabia onde ia, mas talvez estivesse enganado. Lá no fim da praia chegamos finalmente a uma pequena fonte que brotava na areia, por trás de um grande rochedo. Ali encontramos nossos 2 árabes.
Estavam deitados com os seus macacões gordurosos. Estavam com a expressão totalmente calma e quase contente. Nossa chegada nada alterou. O que atingirá Raymond olhava-o sem dizer uma palavra. O outro soprava uma flauta de cana e repetia sem parar, olhando-nos de lado as 3 notas que obtinha do instrumento. Durante todo esse tempo, só havia o sol e este silêncio com o leve ruído da nascente das 3 notas. Depois Raymond levou a mão ao bolso de trás, mas o outro não se moveu, e eles continuavam a se olhar. Reparei que o que tocava flauta tinha os dedos dos pés muito separados. Mas sem tirar os olhos do adversário, Raymond me perguntou: acabo com ele? Pensei que se respondesse não ficaria excitado por si próprio e dispararia com certeza. Disse unicamente. Ele ainda nada disse. Disparar-se assim seria um golpe baixo. Ouvimos ainda um leve ruído de água e de flauta no coração do silêncio e do calor. Então vou xingá-lo. E quando ele responder, eu o mato, replicou Raymond. Isso mesmo, mas se ele não puxar a faca, você não pode atirar, ponderei. Raymond começou a enervar-se um pouco. O outro continuava a tocar e os dois observavam cada gesto de Raymond. Não, disse eu a Raymond. Pegue-o de homem para homem e dê-me o revólver. Se o outro se meter ou se puxar a faca, eu o mato. Quando Raymond me deu o revólver, o sol refletiu nele. No entanto, ficamos imóveis. Aqui, ó. Quando Raymond me deu o revólver, o sol refletiu nele. No entanto, ficamos imóveis, como se tudo se houvesse fechado à nossa volta. Olhávamos-nos sem baixar os olhos e tudo aqui se detinha entre o mar, a areia, o sol, o duplo silêncio da flauta e da água. Pensei neste instante que se podia atirar ou não atirar, mas bruscamente os árabes começaram a recuar e deslizaram por trás do rochedo. Raymond e eu voltamos. Então, ele parecia estar melhor e falou sobre o ônibus de volta. Acompanhei-o até a casa da praia e, enquanto subia a escada de madeira, fiquei no primeiro degrau, a cabeça latejando por causa do sol, desanimado diante do esforço que era preciso fazer para subir as escadas de madeira e voltar a enfrentar as mulheres. Mas o calor era tanto que me era igualmente penoso ficar assim imóvel, sob a chuva ofuscante que caía do céu. Ficar aqui ou partir dava na mesma. Ao fim de alguns instantes, voltei para a praia e comecei a caminhar. Era o mesmo brilho vermelho na areia, o mar ofegava com toda a respiração rápida e sufocada de suas pequenas ondas. Eu caminhava lentamente para os rochedos e sentia a testa inchar sob o sol. Todo este calor me apertava, opondo-se a meus passos, e cada vez que sentia o seu grande sopro quente no meu rosto, trincava os dentes, fechava os punhos no bolso da calça, reteçava-me todo para triunfar sobre o sol e essa embriaguez opaca que ele despejava sobre mim. A cada espada de luz que jorrava da areia, de uma concha esbranquiçada ou de um caco de vidro, meus maxilares crispavam. Andei durante muito tempo. Via de longe a pequena massa sombria do rochedo envolto em uma auréola ofuscante pela luz e pela névoa do mar. Pensava na nascente fresca atrás do rochedo. Tinha vontade de reencontrar o murmúrio de sua água. Vontade de fugir do sol, do esforço e do choro de mulher. Enfim, vontade de reencontrar a sombra e seu repouso. Mas quando cheguei mais perto, vi que o árabe de Raymond tinha voltado. Estava só. Descansava de costas, as mãos debaixo da nuca, a cabeça nas sombras do rochedo, todo o corpo ao sol. Seu macacão azul fumegava ao calor. Fiquei um pouco surpreso. Para mim, era um caso encerrado. E viera para cá sem pensar nisso. Logo que me viu, ergueu-se um pouco e meteu a mão no bolso. Eu naturalmente agarrei o revólver de Raymond dentro do paletó. Então o árabe deixou-se cair outra vez para trás, mas sem tirar a mão do bolso. Eu estava bastante longe dele, a uns 10 metros de distância. Adivinhava-lhe por instantes o olhar entre as pálpebras semicerradas, mas na maior parte do tempo sua imagem dançava diante dos meus olhos, no ar inflamado. O barulho das vagas era ainda mais preguiçoso, mais estagnado do que ao meio-dia. Era o mesmo sol, a mesma luz, sobre a mesma areia, que se prolongava até aqui. Havia já 2 horas que o dia não progredia, 2 horas que lançara
lançará âncora num oceano de metal fervilhante. No horizonte passou um pequeno vapor, percebi sua mancha negra com o canto do olho, pois não deixará de fitar o árabe. Pensei que bastava dar meia volta e tudo estaria acabado, mas atrás de mim comprimia-se toda uma praia vibrante de sol. Dei alguns passos em direção ao nascente. O árabe não se mexeu. Apesar disso, estava ainda bastante longe. Parecia sorrir, talvez por causa da sombra sobre o seu rosto. Esperei. O queimar do sol ganhava-me as faces e senti gotas de suor se acumularem nas minhas sobrancelhas. Era o mesmo sol do dia em que enterrara a mamãe. E, como então, doía-me sobretudo a testa, e todas as suas veias batiam juntas debaixo da pele. Por causa deste queimar, que já não conseguia suportar, fiz um movimento para frente. Sabia que era estupidez, e não me livraria do sol não me livraria do sol se desse um passo. Mas dei um só passo à frente, e desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca que ele me exibiu ao sol. A luz brilhou no aço e era como se uma longa lâmina fulgurante me atingisse na testa. No mesmo momento, o suor acumulado nas sobrancelhas correu de repente pelas pálpebras, recobrindo-as com um véu morno e espesso. Meus olhos ficaram cegos por trás desta cortina de lágrimas e de sal. Senti apenas os cimbalos do sol na testa, de modo difuso, a lâmina brilhante da faca sempre diante de mim. Esta espada incandescente corroía as pestanas e penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e ardente. Pareceu-me que o céu se abria em toda a sua extensão, deixando chover fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu. Toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruirá o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido feliz. Então atirei 4 vezes ainda num corpo inerte, em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. E era como se desse 4 batidas secas na porta da desgraça. Bom, parte 2, né, do capítulo 2 provavelmente. E é isso, né? Leitura ainda você vê que tá meio difícil. Se você acompanha até aqui, deixa um comentário. Tô colocando a leitura no dia porque é uma coisa muito importante, né? Pra ter novas habilidades, enfim. Tem alguns livros ali ainda para ler, muito legais. Posso fazer isso se gostarem. Isso aqui é para motivar também as pessoas a fazerem a leitura, né? E é isso, rapaziada. Valeu aí por estar assistindo e qualquer coisa, ideias de vídeo, pode mandar aí, tá bom?